Há a possibilidade de ir à Justiça, sim. Eu não tenho a menor dúvida que a Justiça tratará dessa questão. No caso especificamente do primeiro desvio de poder, o desvio de poder do ato original, já há um mandato de segurança que não foi impetrado por nós, foi impetrado por parlamentares, pelo deputado Adidamu, e que está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, certo? Mas que ainda tem que ir a plenário. Todas essas questões podem ser objetos de eventual discussão judicial. Por hora, eu acredito que a Câmara irá reconhecer. Da decisão da comissão, que teria alguma... Nós vamos avaliar. Eu confio que a comissão acolha as preliminares, elas são muito fortes. Mas a comissão, ela poderia, supondo que ela acolhesse, ainda assim iria a plenário, né? Veja, a comissão tem atos que são viciados na origem, como o caso a abertura do impeachment. Essa é uma decisão de vício do presidente, teria que ir a plenário. Mas há questões atinentes à própria comissão, a falta de intimação, a realização de uma fase que efetivamente não permitiu um aditamento informal da denúncia com esclarecimentos que não existe no processo penal, uma série de irregularidades processuais que caracterizam ilegalidade e ofensa a princípios constitucionais. O senhor fala falta de notificação por conta da presidente ter sido retirada da delação? No processo penal, todos os atos de um processo têm que ser cientificados formalmente à defesa para que a defesa possa comparecer. No caso, marcou-se uma audiência com os cidadãos, né, que assinaram a denúncia para esclarecê-la, sem que a defesa pudesse estar presente, sem que tivesse sido cientificado. Ou, para que eu possa me defender, ou efetivamente a coisa não se coloca em bons termos. E com outro dado, os subscritores da denúncia vieram aqui falando sobre tudo que inclusive não está no processo. Ou seja, criando uma situação em que os parlamentares absolutamente intolerável do ponto de vista processual. O processo contra o ex-presidente Collor, então, foi diferente. Foi diferente. Na verdade, não houve essa... Aliás, não pode haver. A denúncia, ela se aprecia por si mesma. Tem a denúncia, tem a defesa, e depois, se eu quiser, eu tenho oitiva. Pessoas para esclarecer uma denúncia que por si só tem que ser explicável. A denúncia tem que ser clara. Ela não é. Então, quando a comissão trouxe os subscritores aqui, é porque e façam outra, que entre com outra, mas a denúncia nunca pode ser objeto de um esclarecimento pessoal daqueles que subscrevem. Isso é totalmente fora do Código de Processo Penal. E isso, efetivamente, é importante que se diga, se aplica ao processo de impeachment, porque a própria Lei 1079 de 50 manda aplicar o ilegalidade clamorosa no processamento. Além da falta de motivo dentro do impeachment, como nós demonstramos a defesa. Mas, ministro, se a comissão destacou aí na sua defesa o papel do presidente da Câmara nesse processo até agora, você acha que isso rende algum resultado positivo? Ele não tem maioria aqui na casa? Veja, ilegalidade se discute sempre. Ofensa à Constituição, ela se discute sempre. O fato de alguém ter maioria ou não ter maioria, isso é uma questão eventual do parlamento. Agora, com direito não se transige. Houve desvio de poder. Há ilegalidade no processo. Esse processo foi instaurado como vingança. Ele não tem base, é desvio de poder. Figura clássica. Ou seja, peguem qualquer livro de direito administrativo, vocês verão lá um capítulo chamado desvio de poder. Claro? Peguem manuais, peguem monografias. É uma figura clássica que vem do direito francês. Eu nunca posso usar uma competência. Isso ficou evidenciado, a própria imprensa disse isso, documentou isso, todo mundo soube, é notório. É um desvio de poder notório. E desvio de poder que continua quando se manda a delação do Delcídio Amaral, que ele próprio tinha inadmitido em fatos anteriores, tá certo? A 2015. Há todo um conjunto de situações que a imprensa conhece, que a opinião pública conhece, e que caracterizam o vício desse processo. Ele é um processo que tem um pecado original do qual jamais se libertará. O desvio de poder que o presidente Lula tem. Ministro, agora vocês pretendem aguardar todo o processo, inclusive a votação em plenário, ou se a comissão não acatar essas Nós vamos avaliar a cada momento as decisões para que possamos tomar as medidas cabíveis. Eu confio que a comissão irá acolher nosso preliminar. Eu confio que as denúncias serão rejeitadas. O processo é viciado e, além de viciado, no mérito não se sustenta. Então eu confio na improcedência. Se eventualmente isso não houver, obviamente, nós avaliaremos a possibilidade de judicialização no momento oportuno. Ministro, nessa comissão... A decisão que for tomada, se vocês pegarem o final da minha defesa, ou da defesa da AGU, da Advogada da União, tem vários requerimentos. Alguns podem ser acolhidos pela comissão, outros podem ser acolhidos pelo plenário, outros pelo próprio presidente da Câmara. Mas se for ao plenário, tem jeito de segurar, ministro? Eu confio que os parlamentares que juraram respeitar a Constituição, a respeitem. Defender a Constituição.
Defender. Houve um juramento, eu, quando fui parlamentar, fiz e todos aqui fizeram. A Constituição tem que ser respeitada acima de tudo. Os direitos valem para todos. O presidente da República para o cidadão comum. Se a admissibilidade for votada hoje no plenário, você acha que o governo barra? Não sei. Eu acredito sinceramente que, diante de tudo aquilo que foi apresentado, é perfeitamente razoável que se acolha as preliminares e que no mérito também seja rejeitada a denúncia. Não há base nenhuma para esse impeachment, o processo é ilegal, não há justa causa, não há crime de responsabilidade, não há atentado à Constituição, não há nada. O que se usa é um discurso retórico, democrático de direito, caso eventualmente venha a se consumar um. O senhor acha que tem razões para pedir o impeachment do Temer? Eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu observo se alguém pede um impeachment e é aberto, é a AGU quem vai defender o presidente da República, se ele quiser. Ministro, com todas as ilegalidades que o senhor está dizendo que tem, quer dizer, comparativamente com o processo de cassação do presidente Eduardo Cunha, mostra bem o desequilíbrio próprio no desvio de poder. Isso está dito, inclusive, na defesa. Enquanto o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff segue a toque de caixa, marcando-se sessões para que corram os prazos, o processo anterior da Comissão de Ética não tinha essa mesma velocidade, não eram marcadas sessões. Isso é um dos fatos que é apresentado na defesa, embora não tenha mencionado por falta de tempo, como caracterizador do desvio de poder. Agora, ministro, o senhor falou que o próprio presidente fizeram menção à delação do Delcídio, que o presidente da comissão disse que cada um estaria autorizado a levar isso em consideração. Por que o senhor já então não questiona, pede já a nulidade disso antes de esperar a votação? Eu estou pedindo. Não, eu pedi na defesa da Câmara, eu confio na comissão que irá acolher essa situação de unidade. É evidente que se tratou de assuntos estranhos ao processo, isso não pode acontecer. Isso não existe. A defesa tem que saber sobre o que está sendo acusado. Eu repito, nós não estamos diante de um processo do kafkiano, tá certo? Em que uma pessoa é acusada e não sabe exatamente do que tem que se defender, porque não sabe exatamente quais são as acusações. Isso não existe na democracia, no Estado de Direito. Com relação ao pedido de impeachment da OAB, o governo já tem uma estratégia? Eu não sei nem qual é a decisão do presidente Eduardo Cunha acerca disso. O que eu posso dizer é que eu estive na OAB fazendo defesa, pena que tive pouco tempo, tive 15 minutos, mas no que diz respeito à presidenta da República e aos ministros citados, é clamorosamente improcedente. Absolutamente improcedente. Eu não tratei neste ponto. Ministro, a defesa do senhor, o senhor acredita que ela conseguiu ver algum voto na comissão de governo? Eu espero que todos menos. Agora, quando o senhor parte para o ataque ao presidente e coloca também os governadores na linha de cassação, pela edição dos decretos, o governo não está sendo um pouco ousado demais e aí pode perder apoio aqui no governo? O governo não está sendo ousado, ele está sendo correto. É verdade. O desvio de poder existe. O fato que governadores fazem, eles não agirem ilegalmente. Eu não estou defendendo a ilegalidade do que fizeram os governadores, estou defendendo a legalidade. A partir do momento que se reconhece a ilegalidade do que fez a presidente da República, vários pedidos de impeachment podem ser apresentados aos estados, vários podem ser apresentados nas prefeituras. Por quê? Porque subitamente se considera que é ilegal o que legal sempre foi. É algo inaceitável. Então eu estou defendendo os governadores, estou defendendo os prefeitos da mesma forma que defendo a presidente da República. É o contrário. Membros da oposição que vão entrar na PGR contestando o impeachment, decisão que o presidente da comissão já eu sugiro que entre também contra todas as defesas que a AGU fez do governo Fernando Henrique Cardoso, foram 101, mais de 100, em ações de improbidade, em ações populares, no governo Lula. A AGU é lei, é texto de lei expresso, tá certo? É texto de lei expresso. Os anos defende em todos os processos praticados no exercício da função do presidente da República. Ele não pode defender, por exemplo, em ações pessoais, por exemplo, se um presidente da República é despejado os praticados no exercício da função, pode. Até porque, vejam que curioso, né? Todos estes atos que estão discutidos nesse processo tiveram parecer da AGU. Então a AGU não pode defender o presidente que se fundamentou na sua decisão nos próprios atos que ele deu parecer. Não é lógico. Sim, podem entrar, fiquem absolutamente. Se eles ficaram desconfortáveis com a minha defesa nesse tal ponto, a oposição, tá bom, sim. Por que o senhor acha que o eventual governo Temer não vai ter condição de governabilidade? Eu não falo do governo. Nasce de uma ruptura constitucional. Pode ser do Temer, pode ser do Cunha, pode ser de qualquer pessoa que está na linha sucessória. Não há governo que se sustente sem legitimidade democrática no Estado de Direito. Não há. É impossível. Ministro, alguns pontos. A AGU fez defesa em tem mais de 100, está aqui. Nossa, várias ações.
Vocês receberam aí, são mais de 100 ações do Fernando Henrique, mais 90 do Lula, agora quase chegando a 90 da presidenta Dilma. É da lei. A lei é clara. Alguns pontos que o senhor contesta já seguir para o judiciário? Veja, eu confio que dentro de uma decisão, de uma exposição articulada da defesa, eu acredito que possa haver uma mudança de convencimento. Eu confio que é um convencimento, porque os argumentos são muito fortes. Eu diria até que os argumentos juridicamente são indestrutíveis do ponto de vista da nulidade do processo, como também são indestrutíveis do ponto de vista da improcedência das denúncias.